Chegou a hora de se formar em teologia pela melhor opção das escolas teológicas que temos no Brasil. Eu estou falando da Faculdade Teológica Bethesda. Esse aqui é o material didático do seu curso fundamental e esse aqui é o certificado dele. Esse aqui é o material didático do segundo nível, o intermediário, e esse aqui é o certificado dele. Esse aqui é o material didático do último nível, do nível avançado, e esse aqui é o certificado dele. Veja que no primeiro nível o barro ainda está sem forma. No segundo nível, já dá para perceber que é um vaso aqui. E no terceiro nível, o vaso já está pronto. Quando você tem os 3 níveis de teologia, fundamental, intermediário e avançado, acontece isso aqui. O vaso fica preparado. E esse vaso é você, por isso a FTB tem um slogan, moldando vocacionados. Se você tem um chamado para trabalhar dentro do reino de Deus, a FTB é a melhor opção para a sua formação teológica. Agora presta atenção na oportunidade que a Faculdade Bethesda, junto com o Eu Acredito Podcast, está trazendo para você. Você vai fazer a sua matrícula sem pagar nada, vai estudar 4 anos, 8 semestres, 48 meses, mas vai pagar só 1 ano. São 3 anos estudando de graça, você paga só 12 mensalidades e o valor é o que é o mais legal, apenas R$ 149. E detalhe, o material didático, tudo isso aqui já está incluso, mas é só o começo. Tem videoaula, tem mentoria teológica todos os meses ao vivo comigo, tem tutoria teológica todos os meses ao vivo com o professor, tem material didático, como eu disse, incluso, e ainda você tem acesso a audiobook. Você clica no play e escuta tudo que está escrito aqui através da tecnologia lá na plataforma da FTB. Para se inscrever, é só clicar no link na descrição desse vídeo e concluir a sua inscrição. Estou esperando você. Uma alegria de mais uma vez receber aqui à mesa do Eu Acredito Podcast um amigo, um irmão, um pastor, um parceiro do Eu Acredito Podcast, alguém que tem um depósito extraordinário de Deus para compartilhar com esta geração. Estou falando do pastor Carlos Cardoso e tem muita coisa hoje para a gente conversar, né, pastor? Olá, pastor Fábio, Danilo Shoa. Danilo e toda a geração, né? Eu acredito. É hoje. Tem muita coisa, né? Meu Deus, é tanta coisa acontecendo. Eu tô com a minha cabeça explodindo, tanta informação. E aí tem informação, hein? Meu Deus do céu, viu? Hoje, então, é tanta informação que eu nem vou perguntar nada, só vai falando, né? Só deixa ele falar. Tá aqui comigo o Danilo, né? Isso, estamos aqui. Deixa eu falar que hoje Mas, tem muita Danilo, coisa. parece que nós estamos vivendo a era do caos. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Que nós podemos resumir em uma frase. A era do caos, é isso, pastor Carlos Cardoso? Com certeza. Existem 2 coisas que a gente precisa entender, né? Primeiro, que não é o Brasil só que está sendo taxado, né? É o mundo todo que está sentado na mesa com os Estados Unidos para negociar. Já começa por aí, né? A questão é as impunidades que estão sendo feitas no Brasil. E a gente teve no Brasil o show da Lady Gaga, né? Muita gente cai no esquecimento. E qual é o tema do show da Lady Gaga? Caos. E é muito importante que a primeira música que ela cantou já foi Invocação do Caos. E a gente já falou aqui, eu falei em várias lives, que após aquele show, pela invocação, porque não é um show, né? É uma invocação de demônios clamando pelo caos na nação. É um culto satânico. É um culto satânico. Foi todo um ritual satânico para as pessoas perceber, né? Olha só, a letra da música, ela já por si só... Deixa eu colocar em português aqui a letra da música dela, né? A letra ela já é assombrosa. Por quê? Porque é uma invocação, né? Aqui tá tudo em inglês no meu. Mas fala aí, até eu achar aqui. Você acha que é isso mesmo ou não? Pode ser, né? Eu acredito muito no mundo espiritual. E aquilo que é oferecido ao mal, em algum momento ou outro, o mal vai cobrar, né? Vai requerer. É claro que se o mal está requerendo alguma coisa, eu acabo penalizando também a vida de oração da igreja. Até porque o mal não tem mais poder do que o nosso Deus, né? Sim.
Então, a música, né, que é o abracadabra lá, ó, me guarde no coração esta noite, na magia, no luar sombrio, me salve desta luta vazia nesse jogo da vida. Como um poema aqui por uma dama em vermelho, que daí tem uma alusão no show, quem pegou a mulher vestida de escarlate do Apocalipse 17. Você ouve as últimas palavras da sua vida como uma dança assombrosa, agora estão os dois em transe, é hora de lançar o seu feitiço na noite. Olha só, já começa. Então ela é tudo. Aí abracadabra é amor, abracadabra, morta ou gaga. Aí é a questão do nome dela. Abracadabra, na sua próxima língua, disse morte ou amor esta noite. Daí vem o segundo verso, né? Escolha a estrada no lado oeste enquanto a poeira voa. Veja queimar, não perca tempo com o sentimento, a paixão e tal. Eu sei que ela vem toda uma invocação, né? De caos e até a questão de se abrir o inferno e eles dançar dentro do inferno. Não são letras ao vento. Não, tudo tem propósito, é uma programação, né? E aí a gente vê que após o show começou um monte de coisas a acontecer e infelizmente, né, a gente vê que é uma agenda programada. Então, na minha visão escatológica, enquanto o Oriente Médio está se unindo, o mundo está caminhando para o caos. Então, veja bem, há uma manifestação lá no Oriente Médio de muita riqueza e prosperidade entre Israel e árabes. E quando você estuda sobre isso, eu estou estudando esses dias muito sobre isso, entra na questão que quando Israel foi estabelecida como nação, em 48, foi liberado também, se estabeleceu o Estado Árabe, o Estado Palestino. Só que a Arábia Saudita, naquele momento, não aceitou ter o Estado judeu ao lado do Estado palestino. Então, a Arábia Saudita investiu. Em 2005, Israel saiu da faixa de Gaza e abrindo espaço para o que nós temos lá, o caos que está armado lá hoje. E veja que após a entrada de Trump no primeiro mandato, 2020, Acordo de Abraão, está havendo, Fábio, uma reforma no islamismo árabe. Olha só que interessante. Uma reforma no Islã. Então, eles querem agora prosperidade e eles querem paz. A ponto que eles não estão intervindo no que está acontecendo em Gaza, porque o que acontece em Gaza, financiado pelo Irã, é um câncer no Oriente Médio, como o Hezbollah. Então, eles estão a favor de todos esses grupos, né? Os Houthis, o Hezbollah, o Hamas, e o Irã ser totalmente enfraquecido, para que haja muita paz e prosperidade dentro do Oriente Médio. E aí, a Arábia Saudita, que é Ismael, que era contra Isaac, agora estão em parceria para haver um conjunto de pacificação para gerar muita riqueza e prosperidade. E quem que está dando suporte a isso? Donald Trump. E tudo isso está ligado à profecia, que isso vai liberar, o caminho que está tomando é a liberação da Constituição do Terceiro Tempo. Agora, veja que no contratempo disso, o mundo precisa de um caos. Então, a América, ela está forçando uma quebradeira mundial para gerar um caos mesmo. É proposital. É proposital. Por quê? Na minha visão, é a própria população que vai clamar por um Messias. Por um governante mundial. Por um governante. Alguém precisa entrar em cena para solucionar. É aí que nós podemos dizer que já pode ser o anticristo, tá? Mas aí a gente está vivendo um paradoxo. Ao mesmo tempo que o Oriente Médio está vivendo um tempo de pacificação, de união e de unidade, no Ocidente a gente está vivendo uma bagunça, caos, né? Um caos. E é caótico, né? Você vê que o Canadá, o México, a Índia, até o Vietnã sentou com os Estados Unidos para negociar já. E aí vem o Brasil agora, que é a bola da vez. Então, por que Donald Trump taxou para dia 1º de agosto? O que ele já não pegou e já não taxou no outro dia? Por quê? Para sentar e negociar. Só que, aí que vem o grande que, né? A ideia não é a taxação em si, é trazer para a mesa todos. Sim.
para que seja melhor para os Estados Unidos. Agora, olha só a questão. O governo brasileiro não quer negociar. O Lula quis acionar a lei de reciprocidade, né? Sim, mas, por exemplo, o Lula está lá no Chile hoje, foi altamente vaiado, foi recebido com protesto, e ele falou lá sobre... o Pietro, o presidente do Chile, e outros presidentes assinaram um pacto contra os Estados Unidos. E, novamente, ele falou que não existe democracia, bem entre aspas, sem regulamentação das redes sociais, que ele está atacando os trilionários da Terra, que são as Big Techs. Então, veja bem, quando ele fala de regulamentação de rede social, ele está atacando a Microsoft, ele está atacando o Google, está atacando o Twitter, está atacando o Instagram, a Meta, né, o Instagram, o WhatsApp, Facebook, e está atacando o YouTube. Todas essas empresas vêm da onde? Dos Estados Unidos. As Big Techs, no geral. Eles movimentam trilhões. Então, quer dizer, ele está querendo... É uma luta desleal. Por quê? Porque existe a questão do governo americano por trás disso. E é muito preocupante. Eu digo assim, Fábio, e aí entra uma questão minha, né? O que está acontecendo no Brasil é mais espiritual do que muita gente imagina. É mesmo, pastor? O que o senhor vê de espiritual nesses acontecimentos? É só uma ressalva aqui, sim, voltando à questão do Trump. É interessante que o paradoxo entre o Ocidente e o Oriente está correlacionado ao Trump. O cara que está pacificando tudo no Oriente Médio é o que está causando o caos no Ocidente, né? E eu ouvi até o Daniel Lopes falando que o anticristo seria amigo de Israel. Ele se mostraria como amigo de Israel, pacificando tudo, né? Tem alguma, sim, coisa a ver isso aí? Eu não jamais colocaria Trump como um messias por ele não ser judeu, né? Agora, existe algo que muita gente está falando, que quem está mandando em toda a política americana é Jared Kushner, que é amiguíssimo do príncipe herdeiro da Arábia Saudita e é amado por Israel. Então, veja bem, existe uma cabeça por trás. Então, lembrando que quando o Trump foi na Arábia Saudita esse ano, quem disse tudo que Donald Trump devia fazer na Arábia Saudita foi o Jared Kushner. Quem quer eliminar toda a faixa de Gaza, tirar todo o assentamento da faixa de Gaza? Jared Kushner. Ele quer colocar prédios e ele quer gerar uma zona turística em Gaza junto com a Arábia Saudita. Né? Então, veja bem, Jared Kushner foi o pioneiro do Acordo de Abraão. Então, a gente vê que existe uma mente pensante por trás. E outra coisa, por mais que aparentemente Elon Musk e Donald Trump se tornaram inimigos, na minha visão isso tudo é um jogo, ele é amiguíssimo do Jared Kushner, o Elon Musk. É só vocês dar um Google aí na Copa do Catar. Quem é que estava junto na Copa do Catar? Os dois estavam juntos. Os dois, fotinho juntinho. Fotos, né? E aí eu tive lá em Nova York, no prédio 666, né? Que é onde tem o escritório do Jared Kushner. Eu tive lá, fui lá na frente, fiz vídeo. Que é o local, é a empresa com um cérebro de chip implantado na Terra. Chip implantado de ser humano. E aí, veja, você tem um cara que é amigo do cara que tem a maior rede satélite do mundo, sistema de monitoramento. Essa ideia de tirar a Starlink, a Tesla da América, ela é totalmente infundada, porque os satélites da Starlink trabalham para si e para o Pentágono. Então não tem como. Não tem, isso não existe. É uma coisa infundada. Só que eles criam narrativas. Tudo é narrativa para o povo achar que existe uma rivalidade. Mas o que eu vejo nisso tudo? Existe uma mente judaica por trás de tudo que está acontecendo na Terra. Então, eu acredito que nós estamos à beira do caos. Então, existe uma bolha econômica que ela pode explodir. Recessão mundial ela pode acontecer. Desligamento de sistema de internet pode acontecer. Daqui para frente tudo pode acontecer. E o anticristo tem esse poder de pacificar e promover o caos ao mesmo tempo? Aí entra a questão, biblicamente, qual é o primeiro selo do Apocalipse, que é o primeiro juízo do Apocalipse, cavaleiro do cavalo branco. Por que o anticristo, ali é o anticristo, por que ele está montado no cavalo branco? Paz. Porque ele vai trazer uma falsa paz. Agora, só se estabelece uma paz diante do quê? De um caos.
Tinha um caos. Então, veja bem, o mundo está sendo puxado para um caos. Isso é interessante, né? Porque estava agora recentemente havendo um caos no Oriente Médio. Aí veio o Trump e pacificou e está havendo ali acordo de paz entre os países que eram inimigos de Israel ou inimigos entre si. Agora no Ocidente está havendo um caos para que alguém chame todos os presidentes para a mesa para promover a paz também para o Ocidente. Sim. E o cara ser ovacionado. Até porque ele foi recomendado agora ao Prêmio Nobel da Paz. Só isso. Olha aí, eu já estou me tornando possível. Mais 3 podcasts com você, o Fábio pega tudo aqui. Não vai precisar nem mais convidar. Que isso. A mente ficou afiada. A linha é essa, mas veja que a paz ela está sendo instaurada debaixo de pressão. Essa é a realidade. Então, está sendo feito pressões e essas pressões está gerando. Outra questão que a gente precisa entender, o mundo está polarizado. Então, a gente está vendo isso no Brasil, entre esquerda e direita. Então, quer dizer, 4 anos de Biden na América gerou um monte de esquerdistas. Muita gente não sabe. E é muito bom a gente falar isso agora, né? A gente está tendo o antissemitismo mundial, que é o quê? O ódio a Israel. O Catar é o maior financiador das universidades americanas. Porque o que o Catar viu? Que a América estava tendo uma agenda progressista contra Israel. Então, ela se infiltrou nas universidades americanas, injetou dinheiro para criar um vínculo de... E aí vem, né? Mensagens preditivas no meio de aula a favor do Estado palestino, dos muçulmanos contra Israel. É por isso que você vê um monte de americano protestando agora contra Israel. E no Brasil também. Então, veja bem, daí polarizou. A esquerda se infiltrou em muitas coisas e divide o povo. A melhor forma de conquistar o mundo é dividindo. Então, veja, não existia direita antes de Bolsonaro. Existia direita? Não. Nunca existiu direita no Brasil. O Fernando Henrique é ateu e é socialista. Né? E é amiguíssimo do Lula. A prova disso que tem uma foto, tá lá, Sarney, Collor, Dilma, Lula e Fernando Henrique Cardoso no mesmo avião. Os inimigos em público e comendo pizza no particular. Dando risada da cara do povo. Então, quer dizer, todos no mesmo avião, quer dizer, sempre foram amigos. Então, existe uma agenda por trás. Então, veja que agora nós tivemos a ascensão de Bolsonaro e surgiu uma direita. Dividiu o povo brasileiro. Fora que antes do Bolsonaro, poucos conheciam os ministros do STF. Não até sabia deputado e senador. Não sabia que o STF mandava tanto, né? Antes e do ninguém Bolsonaro, se envolvia tanto com a política, né? Não Sim. era algo tão forte. E assim. agora o que está? Polarizado. Quer dizer, os de direita atacando de esquerda atacando. Agora, veja bem. Quando você pega a ideologia esquerda, é uma religião. Por quê? Porque eles acham que os ricos são o sistema mais podre do mundo, que escraviza todo mundo. E se você for ver por que eles são dessa forma, existe o social. Qual é a questão do IOF? Eles não raciocinam, né? Por exemplo, todo mundo pagou. Quem é MEI vai dobrar o MEI, teve toda a questão. Então, olha o que acontece. Eles acham que eles estão favorecendo o menos favorecido. Né? O próprio Lula falou, né? A gente está dentro dessa toda essa pressão porque ajudar o pobre é muito complicado. Só que eles nunca vão mostrar que todo o governo de esquerda trabalhou para banco, para sistemas. Só que o que acontece no Brasil? A esquerda está polarizada e a direita está polarizada. Se esse povo sai para a rua para confronto, dá um caos. Né? Nunca teve briga em manifestação. Agora em São Paulo, teve briga. Né? Agora, de domingo. O Nicolas acabou de ser ferido agora. Hoje? Agora em Brasília. Foi ferido? Foi ferido, porque está lá a reunião de deputados e senadores em Brasília, levaram o Bolsonaro para uma entrevista, ele não pôde falar, ele falou, e jogaram um objeto nele lá e machucaram ele. Então, veja bem, não está acontecendo... Essa polarização, então, está indo para uma guerra ela civil? Ela é proposital para o povo se destruir. E daí o povo vai defender as suas bandeiras e vem um sistema e impõe uma ordem em cima do povo. É só a gente ver um macro, Fábio. Dia 8 de janeiro. Quem conduziu o povo para lá foi a esquerda. Foi a esquerda.
Aí tudo que você fala disso é filtrado na internet. Mas vamos lá. Eles formaram um caos, estabeleceram lei contra protesto, multas para empresários que apoiassem manifestação. O que eles geraram? Geraram uma ordem. Colocaram todo mundo na cadeia para colocar medo no povo. Então, veja bem, eles formaram um caos, programado, projetado, é por isso que todas as filmagens desapareceram. E é bom lembrar que o Marcos Duval está dizendo para o Alexandre de Moraes, nas lives dele, que ele salvou todas as imagens. Que o Marcos Duval? Ele está falando pro Dino, fala, Dino, eu tenho tudo salvo. E não está aqui no Brasil, está em vários vários países. Se não for um blefe dele, ele tem muita carta na manga. Sim, porque tem muita gente ali que dá para ver que não era de direita. E aí existe também o efeito manada, né? Um sai quebrando, sai todo mundo quebrando. Então, assim, mas se você for analisar quantas vezes o PT invadiu o Congresso? Muitas vezes. O MST agora, mesmo já fez loucura. Os índios. Agora, no governo Lula, fizeram muita coisa faz pesada. Nada. Isso aí a mídia silencia. Por quê? Porque aquilo ali foi programado um caos para se estabelecer uma ordem. Agora, vamos ampliar. Né? Vamos ampliar isso daí. E até é bom falar que tem uns camaradas falando aí que diz que em 6 estados no Brasil o crime vai descer para a rua para gerar caos para apaziguar isso daí. Quer dizer, eles levantam cortina de fumaça. Tem pessoas falando sobre isso já. Que o crime vai para tentar pacificar. Não, eles vão para a rua para fazer o caos, aí todo mundo esquece do Bolsonaro, esquece do que está acontecendo. Por exemplo, quarta-feira, o Alexandre de Moraes deu uma canetada e aprovou o IOF. Ele passou por cima de todos os deputados e senadores. Dá para ver que os parlamentares não têm vez aqui no Brasil, não, né? Olha como tudo é programado. Sexta-feira, recesso de senadores e deputados. Manda colocar tornozeleira. Por quê? Porque todos os senadores e deputados não estariam em Brasília. Não tinha como contestar. Não tem como contestar. Você está entendendo? Que doideira. Então, veja, é tudo programado. A gente vê que existe uma programação. Só que, infelizmente, você fala isso pro povo, o povo é cego. E aí, vamos lá, tocar na espiritualidade. Você sabe que eu tive 2 vezes com o Bolsonaro, né? Sim. As 2 vezes que eu tive com o Bolsonaro, eu falei, tem um monte de pastor te cercando. As 2 vezes, tá gravado. Tem esse vídeo aí que eu vi seu já. Sim, eu falei as 2 vezes, tem um monte de pastor lhe cercando, sendo que é tempo de paz e prosperidade. E não é tempo de paz e prosperidade no Brasil. Eu falei para ele, é tempo de arrependimento. E por que é espiritual que eu estou falando? Eu vou dizer, a Lady Gaga vem, faz um show e invoca o caos no Brasil. A igreja brasileira está pregando só o quê? Vitória, milagre, bênção, prosperidade, culto e tal. Novo tempo, coisas boas. É triste, nós vamos ver. E não, o sistema religioso não enxergou a ideia ainda, que Deus está chamando o povo para o arrependimento. Na última vez que eu tive com o Bolsonaro foi o dia que ele foi para a Rússia, foi nos dias que começou a guerra da Ucrânia. E eu falei para ele, Jonas não disse para Nínive se arrepender. Eu nunca vou esquecer. Jonas disse que Nínive seria destruída. E aí eu falei para ele, o rei de Nínive entendeu que Nínive seria destruída. E ele proclamou um jejum. E eu falei para ele, o jejum que o Brasil está precisando é um jejum de arrependimento. Então, veja, agora estão chamando o povo para orar. Qual é o propósito da oração? Eles querem derrubar o Supremo, querem... Não, o propósito do Brasil, na minha visão, é tão espiritual que se o Brasil não entender, o caos vai bater na porta. É que o povo se arrependa dos seus pecados. Isso é muito forte, porque a mente da igreja brasileira está focada no que é político. Tá igual, e no que é dinheiro, né? Prosperidade, eles não querem perder o dinheiro. E tá igual na época de Jesus, que o povo queria uma libertação humana, política e terrena. Mas o que Jesus veio dar para a humanidade foi a libertação da maior escravatura de todos os tempos, que é a liberdade do pecado. Então nós precisamos nos voltar para Deus em arrependimento, para que ele nos perdoe das nossas prevaricações e idolatrias. Sim, né? E aí você vê, eu não vejo o sistema religioso. E quem está chamando o povo para a rua? Né? O César Malafaia está convocando aí o povo para a rua em todos os estados do Brasil e tal. Não é para o povo colocar o joelho no chão e dizer vamos clamar pela misericórdia e o perdão dos nossos pecados. É para confrontar o sistema. Então, até os nossos grandes líderes ainda não entenderam o que Deus está querendo fazer? Existe uma ideia, né? Porque ele sabe que se caminhar
para o que está para caminhar, os impérios ruins, né? Não adianta. Chega na Venezuela hoje. Veja bem, outra coisa que eu tenho dito. Nenhum líder da América Latina fecha igreja. Eles compram igreja de porta fechada. Tá? Isso é fato. Vai lá na Venezuela e vê se foi fechada alguma igreja. Eles não fecham a igreja. Não fecham. Por quê? Porque como não vai ter a entrada e o sistema, é mais fácil do governante comprar o pastor. Se você pegar as últimas eleições de Maduro, ele deu cadeira, ele deu som, ele mandou pintar as igrejas. Ele chamou os pastores, tem vídeo, ele chamou os pastores para dentro do palácio, oraram por ele. Houve profecia declarando a vitória dele. Olha só, por quê? Porque estava tudo alinhado. A mesma coisa, vê, que há uma aproximação gigantesca da esquerda aí com os pastores, e a ideia jamais vai ser fechar a igreja. Como não vai ter o sistema de dinheiro da forma que está, eles conseguem controlar. Então, os pastores vão passar para a mão do governo. É aí que a gente entra sempre naquela ideia. Para Hitler matar 6 milhões de judeus, ele teve apoio da Igreja Católica e Luterana. Para o anticristo governar, ele vai ter apoio do sistema religioso. Isso é triste, né, pastor? Mas, na sua visão, é justo o Bolsonaro estar com tornozeleira? Pelo presidente que foi, pelo legado que deixou no Brasil, e ainda na mesma perna que fizeram uma oração, né? Um giro. aí pegou, né? Aí você vê. Aí foi a mesma. É a mesma, né, Léo? Aí tá todo mundo... Tá dizendo, né? Prepararam a perninha dele para receber a tornozeleira. Então, aí você vê, Fábio, o que acontece? Infelizmente, o Brasil... eu assisti o Mecanismo, que foi da Netflix, que prova toda a questão da Lava Jato. Essa série é muito boa. Quando chega no final, o cara fica surtado. Não tem como acabar. Porque o problema não está no governante, o problema está no povo. O sistema está em todo que é lugar. O jeitinho brasileiro. Você está entendendo? E, infelizmente, quem é justo e faz coisa certa é odiado por quem faz coisa errada. Certo? Então, não há crime nenhum no Bolsonaro. Até o pendrive encontraram foi louvor. Cheio de... O Magno Malta se achou, né? Porque tinha hino dele lá, ainda ele mandou, tá lá na playlist. Já fez comercial. No pendrive do Bolsonaro, que o pessoal queria achar algum tipo de crime, tinha um monte de louvor lá, né? Então, a gente precisa entender o seguinte: não há crime, só que é o que a esquerda faz. Existe mais de 30 pessoas que trabalharam com o Putin que está morto. Teve agora um ministro que saiu do cargo, na outra semana morreu. Eles não deixam o opositor vivo. Ou eles mandam para a cadeia ou eles matam. Aí no Brasil nós temos Teori Zavascki, que era um juiz da Suprema Corte que o avião caiu. Nós temos o caso do Paulo Daniel. Nós temos um governador lá do Nordeste que era para concorrer junto com o Bolsonaro ali, que agora não lembro o nome, acho que é Eduardo Campos, né? O Eduardo Campos foi na eleição... 2016. Contra Dilma? Não, junto com o Bolsonaro ali. Ele iria ser candidato a presidente. Verdade. E morreu... Acidente, né? De avião. Então, eram oposições fortes. O Celso Daniel ia divulgar todo o sistema do PT. Ele era um dos favoritos, ele era muito forte. E aí eu pergunto, cadê esses caras? Quando você estuda sobre o impeachment do Collor, né, teve o Ulisses Guimarães. Ele era o presidente da Câmara de Deputados. O Sarney já tinha pago para todos os deputados votar a favor do Collor. Aí olha o que é o sistema. Por isso que pode haver uma mudança no Brasil, tá? Diante dessa fala, agora não vou entrar nisso. O Ulisses era para ser voto secreto. Estava tudo certo. Ulisses Guimarães foi e falou, não vai ser secreto. Parece que cada deputado, na época, tinha recebido 5 milhões. E aí, não sei se é cruzeiro, era dólar, né? Ele já estava com a mala, já estava todo o acerto. Aí, o que aconteceu? Era para ser secreto. Quando Ulisses Guimarães, por causa que o povo estava na rua, disse que iria mostrar o voto, aí o povo teve que os deputados ficaram com medo. Porque daí eles iam contra o povo. E aí, poucos dias depois, o que aconteceu com o Ulisses Guimarães? Cadê o corpo? O helicóptero dele caiu
e foi comido por peixe. Sarney, a forma que foi morto. Você está entendendo? Então, veja bem, existe um sistema que quando o negócio não funciona do jeito que é, eles vêm e matam. Ou manda para cadeia. Então, se não mataram o Bolsonaro ainda, é porque sabia, o sistema acha que o Bolsonaro é útil para alguma útil. coisa ainda. Com certeza. Eu, na minha visão. Por isso que não mataram o Bolsonaro. Boa. Você me deu o corte de hoje. Sim, porque não tem graça. Vamos usar o... Então o Bolsonaro também é uma peça desse jogo? É uma peça do jogo. Por quê? Porque polariza. E a gente Divide. achando que ele era um cara fora do jogo. Não. Por isso a perseguição toda? Existe um vídeo no canal do Bolsonaro assinando uma carta lá com o sistema, com os Rockefeller, com os Rothschild. Antes de assumir o governo, ele sentou na mesa com os caras. Tá lá do Clube Bilderberg. Tá no canal dele, a reunião, ele sentado na mesa, que é a representante do clube na América Latina. Quer dizer, só de ele sentar na mesa ali, você vê. Ele é uma peça do jogo. Se ele pudesse fazer o que ele queria, por exemplo, ele queria liberar o nióbio do Brasil. Só o nióbio do Brasil coloca o PIB brasileiro acima do PIB americano. Então, só o nióbio, fora a água potável, fora as questões. Se ele pudesse, mas ele não pôde. E aí pode ver que ele não conseguiu governar. Ele fez, né, um monte de coisa certa dentro do parâmetro do que ele pôde fazer, mas é muito além do que um governante. Então, ele é uma peça do sistema. Como eu tenho dito, eles não vão colocar ele na cadeia. Só acho que ele não vai ser preso, não. Não, é prisão domiciliar. Agora, ir para a cadeia não vai. A tornozeleira só seria mesmo uma espécie de humilhação. Sim, que é o sistema comunista. Qual é a ideia de colocar tornozeleira? Para o povo já ir se acostumando. Então, a hora que eles botarem ele em prisão domiciliar, se apaga. Então, é melhor eu ir fazendo aos poucos do que fazer de uma vez. Você está entendendo? Então, eu mostro para o povo, e aí o povo já vem com aquela ideia. Não, é só uma tornozeleira, não tem nada. E quando eles botarem ele preso, o povo já está habituado com o assunto. Isso é sistema comunista, tá? Então, primeiro eles envergonham o oponente, depois é como tirasse a força dele. Você está entendendo? Mostrando. E ele declarou isso, né? A vergonha. Porque quem conhece o que está sendo feito é uma ditadura, tá? O Brasil está sendo tratado pelos Estados Unidos como uma ditadura. E está, pastor, na sua visão? Com certeza. Não tem como. Os próximos passos, por exemplo, saiu o boato que o GPS ia ser desligado. Está na mesa do Trump. A China já ofereceu um sistema de GPS melhor do que o dos Estados Unidos. Que você recebe até mensagem de texto e consegue enviar mensagem de texto, por exemplo. Você está numa área que não tem rede, através do GPS da China você consegue. Tem comunicação. Tem comunicação. Aí, sistema bancário. Porque quando você entende as sanções que vêm sobre uma ditadura, por que a Venezuela quebrou? Porque todas as empresas americanas que forneciam para a Venezuela foram proibidas de negociar. Então, veja bem, sistema bancário, um monte de coisa foi sendo diluído. Então, se acontecer no Brasil, a China até dezembro está com o sistema de cartão de crédito deles. Por exemplo, Visa, Mastercard, American Express, é tudo americano. Então, se houver um embargo da forma que é tratado ditadura, a China já está vindo, já está se preparando. Mas foi o que então, assim, o que está acontecendo, por exemplo, 2 velhinhas voltaram para a cadeia domingo. Meu Deus. Numa canetada do Xandão. Uma parece que tem 78 anos. Uma tem 78, né? Então, você já pensou? Não podia estar em casa? Que colocasse tornozeleira e deixasse em casa. Por que mandar para cadeia? Mas é humilhante até colocar a tornozeleira em numa senhora. Tudo réu primário, não tem crime. Só porque ela ia para fazer exercício. Exercício. Então, é um absurdo. Você vê que não tem... Isso é outra coisa. A canetada do IOF. Ditadura. Se eu não consigo o que eu quero, eu uso os meios para... Então, assim, o camarada não foi eleito pelo povo e está mandando mais que senadores e deputados. Então, o que eu acredito? Porque eu conversei com um camarada que é socialista.
dono de emissora de TV, não vou falar onde, né? Qual o nome dele? Não fala o nome, mas fala o nome. Não fala onde, mas não fala o nome dele. Mas foi em Santa Catarina. O que acontece? O filho do Roberto Marinho. Ele falou o seguinte, não tem como o Brasil se transformar numa ditadura. Não tem como. Como Cuba, como China, como Rússia, porque é o comércio. Então, veja, o Brasil, todo mundo tem um pedaço do Brasil. Então não tem como o Brasil se tornar uma Venezuela com a grande crise que precisava um montante de dinheiro assim para comprar uma lata de óleo. Não. O que vai acontecer com o Brasil pelo contexto é o livre comércio de capital aberto. Então, isso daí livra o Brasil de... Mas o impacto de tudo que está acontecendo é na classe C e D, tá? Vai ficar tudo mais caro. Você está entendendo? Mas não é o governo dos pobres? É aí que tá. Por que eles querem? Eles querem aumentar a pobreza para ter mais controle no povo. Sério? Sempre foi assim. E tem como aumentar a pobreza no Brasil? E assim, você vê, a gente tem a maior produtora de etanol que fechou as portas, né, essa semana. Tem um monte de empresa que já está dando férias coletivas. A questão dos bois, né, também deram uma paralisada. Então, até dia 1º de janeiro, dia 1º de agosto, a gente vai ver muita coisa. E eu vou dizer para você, a probabilidade de Trump aumentar para 100% é grande. Será que terá essa capacidade Sim, de fazer embargos tamanho? Pelo que o Lula fez hoje, de estar lá no Chile e fazer os presidentes da América Latina assinar uma carta de repúdio a Trump, falar novamente de regulamentação de rede social. Tudo isso está gerando uma... Essas atitudes do Lula, você acha que são atitudes inconsequentes ou ele sabe o que está fazendo? Faz tudo parte de um plano também? Ele sabe o que está fazendo, porque isso está alinhado ao desejo chinês e russo, que é a questão da nova ordem mundial, né? Então, de forma indireta, o Lula está sendo conduzido, direcionado pela China. Sim, pela China. Que é o que eles defendem, né? O Lula é comunista. Sempre deixou claro isso. Agora, Fábio, o que eu vejo, analisando, vindo para cá e vendo as últimas notícias? A Damares deu uma entrevista agora que a pauta do Senado vai ser o impeachment de Alexandre de Moraes. Agora, acabou de dar entrevista lá de senadores, deputados de direita, está tudo em Brasília. O de centro e os esquerdos está tudo em casa assistindo. Então, o que pode acontecer? Eu acredito que os Estados Unidos, essa semana, vai entrar com a lei Magnitsky, que é a lei que vai acabar com Alexandre de Moraes, e talvez todos ali que foram já tiveram visto cancelado. Então, isso é assombroso, porque já teve no Tribunal Penal Internacional, ano passado, condenaram o Benjamin Netanyahu à prisão. O que Trump fez? A mesma coisa que ele está fazendo no Tribunal do Brasil. Ele entrou com a lei Magnitsky e o camarada que deu um mandato de prisão ao Netanyahu foi tudo bloqueado. Então, é congelado todos os bens da pessoa. Ela não tem mais sistema bancário e tal. E o sistema de e-mail. E o que aconteceu? As pessoas ficaram com medo de se comunicar com ele para não ser também prejudicado e entrar na lei. E já está tendo um racha na Suprema Corte. Por quê? A gente vai para Paris. Então, o que é a lei? Por exemplo, toda empresa americana que fornece qualquer coisa, um avião lá que tenha ações do governo americano, o camarada não pode voar. Mesmo que seja para Paris, né? Por quê? Porque qualquer empresa americana que fornecer qualquer coisa para essa pessoa, ela vai ser punida. E a multa é bilionária. Rapaz, então, e eles sentiram de ontem para hoje, porque já está na mídia. Esse impacto é maior do que a gente imagina. Sim, por quê? Porque em vez de eles ferir uma nação inteira, eles pegam os cabeça. E se ninguém for punido e continuar o discurso de deputados e senadores, todos vão ser sancionados. E a prova que está todo mundo com medo é que agora, acabou de acontecer, Hugo Mota recebeu o mandato um pedido para
tirar o mandato de Eduardo Bolsonaro e ele engavetou. Por quê? Porque quem é que está mexendo tudo lá nos Estados Unidos? É o Eduardo. Então, se ele coloca o Eduardo, ele tira o mandato do Eduardo, o Mota também vai ser proibido de ir para os Estados Unidos. Então, o que eu estou vendo? Que alguma cabeça vai ter que rodar para silenciar o... Porque se não for feito nada, os Estados Unidos vai vir com mais pressão. Então, é capaz do Alexandre de Moraes cair. Você acredita que o Alexandre de Moraes pode cair agora? Dessa vez, eu acredito que existe uma grande possibilidade. Porque vamos usar o sistema religioso, né? Quando um pastor cai em pecado, o que acontece? Os pastores abraçam ou se afastam? Se afastam. O cara se torna um leproso, né? Leproso. Se torna um Ele leproso. pode ser o maior que for, ele se torna leproso. Se torna um leproso. Porque se você andar com fulano, se você levar esse pastor na tua igreja, todo mundo vai ficar... A mesma coisa, eles colocaram um alvo nas costas do Alexandre de Moraes gigantesco agora. Mas o Alexandre de Moraes está sendo um testa de ferro, né? Sim. Porque agora E mesmo, aí... mediante a tudo isso, eu estava vendo a notícia, agora que saiu no Metrópolis ou outros jornais, meio de comunicações, que se ele vê alguma entrevista do Bolsonaro nas redes sociais, Sim. vai prender. Não, Olha que absurdo. Ele não pode dar entrevista. Então, e ele se manifestou agora. Veja que ele foi em Brasília. Tem uma mulher aqui falando, esse pastor acho que sabe de tudo. A questão não é saber de tudo, ele está informado, né? E aí entra outra coisa, as pessoas elas têm uma informação só do Brasil. Por exemplo, todo mundo só olha para a Rede Globo, CNN brasileira. Agora vai ver o que está falando lá fora. O Lula já se transformou em ditador, o Alexandre de Moraes, da mente de todos, tem que cair. Então, quer dizer, existe uma mídia interna e existe a mídia externa. E a gente precisa olhar num todo. E não pode ficar olhando só aqui para o Brasil, porque todos estão... Aqui é manipulado tudo debaixo da mão do governo. Agora, a questão Da queda do Alexandre? Da reportagem. O Bolsonaro não pode falar nada mais. Né? E outra coisa, a tornozeleira dele tem escuta. Então eu vi o advogado Jeffrey, né? Sim. Falando que escuta no microfone, No né? microfone tem um microfone na tornozeleira, né? Não, ele jogou como umas suposições, não estava afirmando nada, né? Não, mas se tem GPS, ele não afirmou que a do Bolsonaro tinha, mas ele mostrou que as tornozeleiras têm, né? Mas ele é advogado. Ele jogou no ar, não pode, né? Alexandre... Ele é inteligente. Ele é inteligente. Então, o que a gente vê? Eu acredito que alguma cabeça vai ter que pagar. Nesse caso seria do Alexandre. Do Alexandre. Porque estão culpando ele por... Né? A Damares, se você vê o discurso da Damares, a gente vai pautar o impeachment de Alexandre de Moraes, porque ele é o culpado das taxações. Mas a Damares tem poder para pautar o impeachment dele? Ela é senadora, né? Mas só o presidente do Senado que tem. Ele tem que colocar em pauta, tem que ter votação. E agora eu quero ver ter coragem, né? Mas alguém vai ter que pagar um preço para que amenize a situação, você está entendendo? E provavelmente vai ser ele. Pelo andar da carruagem. E aí, veja bem, vai uma equipe de senadores e deputados em Brasília, nos Estados Unidos. O Alckmin iria junto. E aí entra outra questão. O Brasil não foi taxado só por causa do Alexandre de Moraes, como a Damares falou. O Brasil foi taxado por estar se alinhando com a China, com a Rússia, por querer tirar o dólar de circulação, criar um novo sistema financeiro. O Brasil está sendo taxado por ir contra Israel, por ir contra a Ucrânia. Você vê que a OTAN quer também taxar o Brasil, e aí é mais de 30 países que vêm com taxação, porque o Brasil está apoiando a Rússia. Existe outra coisa, a França, através da União Europeia, sancionou o banco chinês porque está apoiando a Rússia, e o Brasil não apoia a Rússia. 70% do diesel brasileiro vem da Rússia. Mas então, veja bem, não é o Alexandre de Moraes. A sanção está vindo por causa dessa pretensão à ditadura. Mas ele não vai resolver. Então, assim, eles vão criar uma narrativa que tiraram um problema, mas o governo... É o maior problema. A ideia, o real mesmo seria impeachment o presidente. Mas por que daí impeachment o presidente, entra o vice. É a mesma Vai situação, continuar o mesmo projeto. coisa. Seria tirar a esquerda do poder no Brasil. Mas por que os brasileiros têm que pagar por irresponsabilidade de um
de um presidente. Fala. É porque é um sistema. Você quebra... O que aconteceu com a América no governo Biden? 34 trilhões de dívida. Ele quebrou a América. Então, para cada $1 que entra nos Estados Unidos deve $1,50. A conta não fecha. Por isso que Trump está querendo empoderar o quê? Os Estados Unidos. Aí, veja bem, a direita destruiu a Argentina. Sim ou não? Acabou. Miséria e pobreza e tal. A esquerda, não. A esquerda. Aí o Milei entrou agora. Já deu, né? Livre comércio e tal. Eu não sei se foi uma das mais... Foi uma moeda mais valorizada do mundo, né? Aí, veja bem, vem a esquerda no Brasil. Eu acredito que é a ideia, né, política brasileira para o ano que vem é mudança total no cenário de deputados e senadores e colocar mais de direita do que centro-esquerda para que possa, então, não só impeachment o Xandão, mas impeachment todos. Os senadores. Isso. E aí eles têm poder. Agora, com o Congresso que nós temos, eles não têm coragem. Mas por que o presidente da Câmara dos Deputados não tem força para combater o STF, principalmente o Alexandre de Moraes, agora dando essa canetada, passando por cima do Senado, passando por cima do Congresso? Cadê o presidente do Senado e o presidente do eles não têm força porque todos estão processados. E é interessante isso aí. Eu estava pensando, por que o Pacheco, Rodrigo Pacheco, perdeu o visto? O Pacheco entrou na lista. O Pacheco e o Lewandowski entrou na lista. Eles perderam o visto. E quem era o Pacheco? Era o ex-presidente do Senado, porque não fez nada. Já tinha um monte de pedido. Lembra do Coppola? Tinha mais de 1 milhão de assinatura. Ele engavetou tudo. O Pacheco engavetou tudo. Então, e outra coisa, Rodrigo Pacheco é advogado do Jorge Soros no Brasil. E um dos maiores financiadores da esquerda mundial é a Open Society do Jorge Soros. É ele que é o advogado da Vale do Rio Doce, que pertence a Jorge Soros. Então, veja como tem tudo uma... Então, o Rodrigo Pacheco entrou ali para mostrar que o governo americano sabe, e sabe de tudo, tá? Isso é forte. E outra coisa, a gente precisa entender, o Eduardo Bolsonaro está lá com muita informação. Então o Eduardo Bolsonaro ele não foi para lá fugido, ele foi lá para trabalhar mesmo de alguma forma para... Se ele não estivesse lá, muitas dessas coisas não teria acontecido. A ponto de você ver que a Globo, a CNN, o Metrópole, todos estão assustados. Por quê? Porque Trump está falando todo dia do Bolsonaro. Nunca na história do Brasil a América foi tão vibrada num país. Né? Então, assim, é muita coisa que está acontecendo nos bastidores. Agora, imagine, a gente tem, na época do governo Bolsonaro, ele tinha a BIM, que é tipo a CIA, Polícia Federal, Inteligência do Exército. Então, é muita informação que o presidente tem. Mas qual é o maior interesse de Donald Trump com o Brasil? Não é só porque é amiguinho do Bolsonaro, não, né? Seja sincero. A ideia é não deixar que a China tome o Brasil. Por quê? Olha a riqueza do país. Se a China tomar o Brasil. Então, veja bem, a China ela quer se tornar a nova potência mundial. Só com o Brasil a China consegue. Sem o Brasil a China não consegue se tornar. Por quê? Por causa do nióbio, por causa do grafeno, por causa da água potável, por causa do agro. A China não consegue se transformar numa potência mundial sem a riqueza do solo brasileiro. Então, o que Trump está querendo? Fechar o cerco para a China não tomar o poder. Você está entendendo? E aí o Lula está aí dando de frente e a gente sabe que muita coisa vai acontecer. Isso é pesado. Essa semana vai vir o Figueiredo lá, que é muito interessante porque o Figueiredo, que é um repórter... Paulo Figueiredo, parece. Ele é neto do João Figueiredo, que foi presidente. Olha, ele é neto de um cara que foi presidente. Foi o Figueiredo que deu autorização para o PT se transformar num partido. E ele ainda está escrito aí na internet, no dia que foi... Ele falou, vocês querem, o partido eu vou autorizar, mas vai chegar um dia que para tirar esse partido do poder vai ter muito derramamento de sangue de brasileiro. O Olavo de Carvalho reproduziu essa fala, né? Sim, e
a gente está vendo o que está acontecendo. Por quê? Existe algo também no governo Bolsonaro que é triste falar, mas é uma realidade. O Bolsonaro não defendeu as pessoas que defendiam ele. Por quê? Porque Daniel Silveira foi preso e ele era presidente. O Jefferson. Então você vê que muitas pessoas começaram a ser prejudicadas e perseguidas e ele não blindou essas pessoas. O Daniel Silveira ele havia dado indulto, né? Mas sim, daí, lá na frente deu e depois só esperaram ele sair da presidência para colocar na cadeia. E você vê quantas pessoas saíram do Brasil na época do Bolsonaro. O Alan dos Santos é um. Sim. Verdade. Tem o Oswaldo Eustáquio. Tem muita gente aí mesmo que abandonou o barco. Sim, agora o Lula não. O Lula defende. A prova que o Lula a esquerda defende é que todas as empreiteiras estão trabalhando de novo. E todos os políticos que estavam presos e estão tudo em ministério. São mais leais nesse caso? São. Essa é a diferença. A direita ela é dividida e a esquerda é aquilo, é como uma religião, é uma seita, tá? O senhor acredita que a esquerda no Brasil é uma seita? É uma religião, porque eles defendem aquilo ali até a morte. E eles acham, quem olha de fora, você vai criticar, vai falar, por quê? Mas eles acham que eles estão fazendo a coisa certa. Então eles foram doutrinados desde a escola. Eles são doutrinados. Se você pegar a cartilha lá da Netflix, ela é totalmente esquerdista. Netflix é esquerda. Se você pegar a rede social, eles programam as pessoas, os jovens, para banalização. As faculdades. Então, todo o sistema é para gerar uma geração que queira o fim do imperialismo, do capitalismo. E os jovens defendem que nem estão defendendo bandeiras que, se tirar o iPhone e o cartão de crédito deles, eles vão gemer, né? Lá na frente eles vão ver o que eles estão fazendo, mas vai ser tarde demais. Ô pastor, então a América quer o Brasil, a China quer o Brasil. Seria leviano falar que o Brasil não é mais dos brasileiros? Nunca foi. Eu só me quebra agora, será? Não, o Brasil nunca foi. Duas coisas. O Brasil não tem refinaria de petróleo. Já é um absurdo. Você vai acabei de chegar da Angola. Angola tem refinaria de petróleo. A Angola tem. E o Brasil não tem. Agora, o Brasil não tem sistema de GPS. Quer dizer, vamos que a China venha e substitua o sistema americano de GPS do Brasil. Quanto tempo que vai levar para que, por exemplo, até os celulares se adaptar, os celulares chineses entram na hora. Vai haver um caos total até essa mudança. Aí, veja bem, sem GPS, para as petrolíferas da Petrobras, para navio, para aviação, carro, para o agro, as máquinas de plantação 70% do agro. Você tem a consequência. Então, isso quer dizer que aquele camarada cientista lá falou muito bem. O Brasil nunca foi soberano, porque ele não tem um sistema tecnológico de proteção. Aí você entra na Amazônia. Na Amazônia, eu prego lá, você vai lá comigo. Vamos fazer um trabalho missionário lá, a partir da última semana de julho para agosto. Isso. E nós vamos fazer matérias incríveis aqui para o canal, né? Filmar e mostrar. Você vai ver que tem tribo indígena que tem mesa digital. Todos os índios com celular de última geração. E lá para o meio da floresta amazônica mesmo, tem lugar na Amazônia que não pega internet, não pega nada, mas a tribo tem sistema de satélite. Porque o que a ONU fez? A ONU criou a lei do índio. Então, o índio declara o estado que ele quer seguir. Isso não é falado. Então, por exemplo, o cacique lá, a América chega e diz, a gente quer que você vá lá para os Estados Unidos, a gente vai te dar um apartamento, vamos fazer isso por você e pela sua família. Só o cacique. Só que você tem que declarar que a tua tribo é americana. A ONU vai dar aquela terra para os Estados Unidos. E o Brasil perde a soberania sobre aquele espaço. Nunca imaginei. Isso é feito no Amazônia, então tem muitas terras ali no Amazônia que tribo Yanomami, por exemplo, que é uma tribo brasileira, a maior reserva de diamante, pertence à França. Você nunca vê o cacique lá da Yanomami, poucas vezes você vai ver ele em Brasília. Agora você vai ver ele direto aonde? Junto com o Emmanuel Macron. Rapaz, eu tô bobo mesmo, eu não sabia disso não. Essa eu não imaginava. E qual é a ideia? Para que ninguém extraia a riqueza. Se você soubesse a reserva de petróleo que tem na Amazônia,
A maior reserva de água potável do mundo. A Amazônia e a Nestlé e a Coca-Cola que estão lá monitorando. Então, vê. O nióbio do Brasil. Quem manda no nióbio do Brasil não é o governo brasileiro. É o Banco Mundial que determina o valor do nióbio. E aí, é só você dar um Google aí, que foi o maior absurdo, tá? Na última semana de Michel Temer, o vampiro... E ele não apareceu ainda, né? Daqui a pouco ele aparece aí pra organizar tudo, né? Não, mas tem... Olha só, na última semana do Michel Temer, ele e o Sarney Filho, eles deram 3 milhões de hectares da Amazônia para 2 ONG e o Banco Mundial. Cada hectare saiu R$60. Aí tá aí, se você pegar, você vai ver no site do governo, a área de terra que foi dada atravessa a Amazônia inteira. Que são, porque via satélite agora eles conseguem detectar onde tem ouro, diamante, minério. E aí eles... A área que, segundo eles, é para preservação, não. É para não extrair a riqueza. Então, veja bem, 3 milhões de hectares, eu acho que dá 2 ou 3 estados do Paraná. É muita coisa, né? E aí, veja bem, foi dado ao Banco Mundial e 2 ONG, que provavelmente uma é do Soros. O que acontece? Pertence ao Brasil ou pertence ao Banco Mundial? Ao Banco Mundial. E foi dado de graça. E quem deu foi o Sarney Filho e o Michel Temer. Isso poucos sabem, né, pastor? E as pessoas... E tá lá, é só você puxar aí para você dizer que eu não tô louco, você vai ver. E é assombroso, por exemplo. Então, quem manda em todos esses 3 milhões de hectares? É o Banco Mundial. Banco Mundial. Não se extrai nada, não pode fazer nada, porque essa terra já tem dono. O Brasil não pode fazer nada lá. Porque aquela área já tem dono. Lá onde a gente vai, parece um absurdo. Mas Cuba tem terra na Amazônia. Até Cuba. E preservado e com soldado lá. Com gente de Cuba lá guardando a terra. Então, quando você olha para isso, a Amazônia é toda sitiada. Então, aquele discurso de que o Brasil é soberano do Lula é um papo Nunca furado. existe. Mas, então, nisso aí que o senhor está falando, o Brasil poderia ser o país mais rico do mundo. O Brasil é o país mais rico do mundo. O Brasil é o país mais rico do mundo. O Brasil é o país mais rico do mundo. Porque só da água, só do Brasil tem a maior reserva de água potável do mundo. Nós estamos caminhando uma crise hídrica mundial. 80 países até 2030 não vai ter água. Aí, veja bem, eu preguei isso, eu me lembro, em 2010, eu falava, a água vai ser vendida a preço de petróleo. Eu acho que eu tenho até um DVD que eu gravei. Relíquia. Isso é relíquia. Olha só. Aí, manda pra mim fazer corte. 2020, o que aconteceu em 2020? A água foi para as bolsas de valores. A água é vendida como petróleo já. E aí, quem é dono das maiores reservas de água potável do Brasil? A Nestlé e a Coca-Cola. Quem é o presidente do Fórum Mundial Econômico? É o ex-CEO da Nestlé, que aparece na capa da revista The Economist de a previsão para 2025, que é ele que é o rosto daquela revista. Então, existe todo um sistema. Então, o Brasil sempre foi colônia. Não existe soberania nacional, não existe. Mas, diante E aí, eu acredito... Vamos lá, para fechar. Daí você falou do Temer. Sim. O Abraham Van Troven, é esse? Que é o ex-ministro da Educação. Sim, Abraão. Ele citou agora o Kassab e o Temer. É Van Troven. Ele é o ex-ministro da Educação. Van Troven. Ele tá lá no Instagram dele que eu tô falando aqui. Que é o seguinte, o candidato do Temer, olha só como tem uma ligação, e eu vou explicar o porquê. O candidato do Temer e do Kassab é o Tarcísio. E ele diz que em janeiro, tudo que tem de prova que já existia. Só que foi feito um acordo com o Bolsonaro para ele ser como é que fala? O cabo eleitoral. Ele iria puxar voto. E ele não seria candidato. Só que o que deu a entender, pelo que o Abraão disse, e olha que ele fez parte, que o Bolsonaro não desistiu da presidência. E aí que foi mandado agora voltar a investigação, chamar todo mundo e...
Manda ou não manda o Michel Temer, se isso foi verdade? Manda. E eu vou falar o porquê tem sentido. Vai lá agora na página do PLV. A Michele Bolsonaro não é candidata a presidente. Ela vai ser candidata a senadora por Brasília. Na verdade... E era para ser ela candidata do Bolsonaro. Na verdade, teve um pastor que ele é amigo meu e ele é deputado estadual por São Paulo. Não vou falar o nome. Ele ia pregar em um evento em Curitiba. Agora, final de semana passado. E aí o que aconteceu? Ele ligou para o líder do evento falando que não poderia porque surgiu uma reunião de emergência porque Tarcísio possivelmente vai vir como presidente. Ele é o presidente. Ele é o candidato. E ele é o presidente. E vai ganhar, não tenha dúvida disso. Ele será o cara da direita. Sim, porque eu acredito que com a lei Magnífica, se pegar todos os ministros, vai assombrar, tá? Por quê? Porque daí vai passar para os deputados. Lembra que eu falei do Ulisses Guimarães, que transformou o painel visível? Uhum. Porque ele foi ameaçado por um sistema. Então existia vamos dizer que seria a esquerda ali no poder, querendo que o Collor fosse mantido, mas de repente tudo mudou. E você vê, essa do Hugo Mota não querer tirar o mandato do Eduardo Bolsonaro é uma prova que... E aí, o que dá a entender, se todos os deputados de esquerda e senadores entrar na lei Magnífica por não querer impeachment o Alexandre, o Lula, aí você acha que... E aí não envolve só o deputado, é a família inteira. Afeta todos. Aí quem tem filho, tem esposa que vive na América. graças a Deus. Os juízes, aquele cara lá que disse missão dada, missão cumprida, lembra? O filho dele ostenta nos Estados Unidos, na Europa. Foi o Barroso ou Gilmar Mendes? Não, foi um juiz lá que ele chegou no ouvido do Xandão e disse missão dada, missão cumprida. É verdade. E o aí Barroso falou, perdeu o mané, né? Daí começou a surgir o filho dele ostentando roupa da Gucci, Louis Vuitton e tal, e só ostentando. Foram lá e silenciaram todo mundo que estava se levantando contra ele, sistema. Só que eu acredito que eu tenho falado isso, a direita volta com certeza para o Brasil, porque o Brasil é um reflexo dos Estados Unidos. E vai voltar com força também, né? E aí volta e coloca uma pseudo-ordem pro povo. E a esquerda não vai ficar contente, vai protestar, e aí vem caos e ordem. Quanto mais caos, mais ordem. Mas o próximo presidente do Brasil vai na data para colocar qualquer coisa em ordem, porque o Brasil já está quebrado. Pastor, diante de tudo o que está acontecendo, o que foi falado, e agora? O que acontecerá de fato com o Brasil? A gente vê que empresas vão fechar, muito desemprego, inflação vai ser obrigado a aumentar juros e inflação, né? E a gente vê que empresários, já saiu aí, investimentos americanos, saiu muito já de fora, né? E os empresários e quem é inteligente, né, que está lá em cima, fechou a mão. Quem tinha investimento, por exemplo, trava tudo. E a ideia vamos esperar as eleições. A ideia é essa. Então, vai haver uns dias maus aí, sombrios, até a eleição de outubro. Veja, ainda falta 1 ano e 3 meses. Não corre risco do Lula ser impeachmentado? Então, vamos ver, né? Ele tem muito crime para ser impeachmentado. A gente tem o INSS, temos 4 bilhões agora do Ministério da Educação, e agora surgiu hoje um escândalo da Farmácia Popular das fraldas, que ele fez o discurso que ia dar fralda geriátrica de graça pro pobre. Aí o Comando Vermelho e o PCC criaram um monte de nome fantasia de fralda e pegaram muito dinheiro. A verba vinha e não existia nem farmácia, só existia o CNPJ. Mais um escândalo. Então, mais um escândalo. Quer dizer, escândalo não falta, né? Rapaz, o governo Lula da esquerda sempre é pautado por escândalo. Sim. Não bastou os últimos com o Lula, com Dilma, e agora de novo. Sim. Tá acontecendo o que o vice preveu, né? Ele havia previsto isso. O ladrão voltou à cena do crime, né? E tá aí. E ele tem que favorecer, né? Todo mundo ganha, infelizmente. E é aquilo que eu sempre digo assim, você vê todos os filhos do Bolsonaro sendo atacados e ninguém toca no nome dos filhos, que são sócios das maiores empresas que mais se beneficiam do governo. O irmão do Lula era para estar preso,
que foi um dos sindicatos que fraudou o INSS. O presidente do INSS era para estar processado. Foi todos meio que perdoado. E semana para você ver como é. Eles vão devolver o dinheiro para os aposentados, mas a Suprema Corte decidiu que ninguém vai poder processar o governo por danos morais. Rapaz. Então, quer dizer, o governo se blindou, por exemplo, se a pessoa E não investiga ninguém, não culpa ninguém, quem roubou não devolve o dinheiro. Como é que fica tudo isso? E aí ninguém... Não é injustiça? Cara, é complicado porque para essas coisas não há uma investigação, não há nada. E para 8 de janeiro teve toda uma narrativa, né? E até hoje. E aí a Atentado culpa... contra a democracia. Né? Aí a culpa... Golpe. A culpa é do Bolsonaro e é mais fácil criar um inimigo, né? E jogar toda a culpa nele. Agora a culpa também pode ser do Trump. Um espantalho, eles criam espantalhos, né? Sim, e aí eles criam narrativas e a esquerda acredita. O problema é isso. É terrível, né? Não só a esquerda, mas o povo que não se posiciona a favor da esquerda, mas que recebe essas informações, acaba pendendo para esse lado também. Tem muita gente que começa a se revoltar com a direita, que não era da esquerda, por conta dessas narrativas. Sim, e aí, quanto mais dividido... Vê, ó, tô vendo aqui agora que o Lula deu uma entrevista afirmando que a guerra vai começar a hora que ele der a resposta. Quer dizer, ele tá pagando para ver. Rapaz. Ele tá indo de peito aberto Contra os Estados com os Unidos. Estados Unidos. Aí, olha só agora, Alexandre de Moraes mandou bloquear a chave Pix do Eduardo Bolsonaro. Olha, você vê, eles estão vindo... Eles estão indo para cima, eles Estão não, pagando pra eles ver. não estão se sentindo intimidados, não. Não. Né? Sim, e aí ele está dizendo que... O que eles estão dizendo? Nós não estamos nem aí para os Estados Unidos. É porque eles já estão se apegando a algum acordo com a China, né? Só que eu não acredito que vá muito além. Eu não acredito que o Brasil se transformará numa Venezuela. Essa ideia do Brasil se transformar numa Venezuela, na totalidade, como aconteceu, de, por exemplo, as pessoas serem proibidas, né, de sair do país. O venezuelano, né, ter medo, por exemplo, tem um monte de gente exilado na Venezuela. Por quê? Porque ele sabe que se ele sair da casa, o governo toma, perde tudo. Então, nesse nível, eu não acredito, por causa que a Venezuela tem o que a oferecer? Só petróleo. Agora, o Brasil tem muita coisa. Então, pastor, se fechar o Brasil, é muito complicado. Mas o senhor sempre fala que a China é o protótipo daquilo que será o governo do anticristo, o governo mundial. Mas para ser essa realidade nos países, a China não tem que entrar para ver o controle em massa, o monitoramento de tudo e todas as coisas? Sim. Aí é bom você falar nisso. Na capa da The Economist 2025, Donald Trump é o centro do mundo. Então, Trump, a era do caos, vamos lá para a era do caos, o que o Trump está fazendo através da taxação, através de tudo isso? Quebra. Olha quantas... Aqui no Paraná teve 2 empresas que deram férias coletivas, já fechou a usina lá, a maior produtora de etanol, já parou de fazer abate de carne para os Estados Unidos. Então, olha as consequências. E não foi só o Brasil que passou por isso. O Canadá passou por isso, o Chile passou por isso, a China passou por isso, todos os países passaram por isso. A China está preparada, na minha visão, tanto abastecida com muita coisa para suportar um... Pode ver que eles sentaram na mesa da negociação e ficou bom para os dois lados, tanto para a China como para os Estados Unidos. Então, é aquilo que a gente fala. Enquanto o Oriente Médio se prepara, é um caos. Só que esse ano o Donald Trump ele força uma situação e dentro dessa forçação todos os países pagam a conta. Essa é a ideia. E aí, eu acredito que vai estourar a bolha americana, essa dívida que está impagável. Por que o Elon Musk meio, vamos colocar bem entre as, rachou com o governo americano? Porque Trump tirou imposto do empresário. Para que gerasse emprego e tal. Só que o que ele viu? Não tem como. A conta não bate. Então, em vez de a gente criar um mecanismo de arrecadar mais a gente não vai conseguir pagar a dívida. Exato. E muito economista fala isso. E a ideia se você tem gráficos na internet que mostram isso aí. A economia americana ela está descendo e a chinesa já está passando já. Então, você pega nos primeiros 6 meses desse ano, o produto interno bruto americano, né?
de produção recuou e o chinês subiu. Sistema de GPS, por exemplo, se a América cortar, a China já está com satélite para fornecer internet. Então ela já está preparada para muita coisa. Ela está preparada para assumir se os o Estados controle Unidos de quebrar. qualquer coisa. Mas 2025 ainda... Parece que eles pensaram em tudo. Qualquer coisa que os Estados Unidos faça, a gente faz melhor e está preparado para reagir. Eu vou levantar um assunto e a gente não tem tempo para falar sobre ele. A China é antes da pandemia e é outro após a pandemia. Ela né? comprou tudo de graça. Então, eu me lembro, eu fazia muita live na pandemia, que as petrolíferas estavam dando petróleo de graça. Que não tinha para quem vender, os carros parou. A China foi lá e pegou tudo. Aí, grãos, tudo que você possa imaginar, ela é a maior reserva de grãos e sementes e alimento do mundo. E ela está preparada. É como o Egito, lembra do Egito? 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas A China está preparada para dominar o mundo, se houver uma crise mundial. E vai dominar, pastor? Será? Aí, vai chegar esse momento? Dentro do que nós estamos vendo, existem duas óticas. É interessante isso aí, né? Porque ou a China foi só usada para ser um protótipo e a América, porque na minha visão, depois de uns dias para cá, tá? Quando eu descobri que 80% das maiores empresas americanas está dentro da China, e quem movimenta a economia americana, a economia chinesa é os americanos. A China pode ser só um protótipo, é só uma... E no final, os Estados Unidos em tudo. É igual sempre os... Aí você tem a BlackRock, olha só, você tem a BlackRock e você vai ver Rockefeller e Rothschild no início do governo chinês, apoiando toda essa questão e formando o laboratório. Então, a China é um laboratório de um sistema de controle. Então, pode haver que a China só está trabalhando para a América assumir, ou a América cai e aí a China assume. Mas a ideia de América ainda começou a entrar na minha cabeça agora, quando eu vi que a China é só A América movimenta. E outra coisa, a China é capitalista. Não é tão comunista assim. Porque tem muita gente ficando milionário na China, que trabalha dentro do padrão chinês ali, já está abrindo o mercado e o povo está crescendo. Não é Cuba, que quem está lá em cima não deixa que ninguém mais. A China forma muito milionário. E, por exemplo, eu tenho um amigo no Brás que vai na China, ele já viu live minha e falou, pessoal, não tem nada a ver, você vai na China, é tudo tranquilo. A gente usa o celular, pessoal, mas está sendo monitorado, né? Mas quer dizer, se entrou... Outra coisa que a China fez agora, tirou visto para brasileiro. Se o brasileiro quiser ir lá e ficar 30 dias, tá tranquilo. Então, vê, tudo um alinhamento de aproximação, mas eu acredito, você quer olhar para o mundo 2030 e tá próximo, e se Jesus não vier até lá, eu espero que ele venha até lá, mas se ele não vier, a gente vai ver isso. O mundo vai ser idêntico. Que é o quê? Sistema de pontuação, que a gente já está pontuado. Você é pontuado no teu score, você é pontuado no Uber, você entra numa loja, eles te obrigam a pontuar e você não vê que estão te pontuando, a gente está sendo pontuado. Aí, sistema de dinheiro digital, fim do dinheiro físico. São mais de 100 países que estão extinguindo o dinheiro físico. O protótipo foi a China, que deu certo, todo mundo sendo controlado pelo governo. Sistema de vigilância. Meu Deus, eu fui em São Paulo, fiquei assustado. É muita câmera, Curitiba, Santa Catarina. Lá em Joinville, lá onde eu moro, lá eles colocaram umas câmeras agora que pega você sem cinto dentro do carro. Então você está sendo monitorado em tudo quanto é lugar. Então, veja bem, todo sistema de vigilância. Então, o protótipo, e aí está se... E aí, eu digo isso também, essa mudança, isso é matéria para outra... Mas os Estados Unidos estão criando um sistema financeiro idêntico ao chinês também, para controle. Que seria o dólar digital, né? Sim. Mas é num sistema, dizem que vai ser mais forte do que o chinês em controle. Mas no fundo, um vai aprendendo com o outro, porque E são dois braços do mesmo corpo, né? Igual o senhor sempre fala aqui, que esse negócio Sim. de direita e de esquerda são dois braços do mesmo corpo que são usados para manipular o povo no geral, né? E aí quem é que está... Aí vamos fechar com chave de ouro agora. Quem é que está por trás de tudo isso?
é o espírito do anticristo. Tudo leva para o anticristo. Tudo é o anticristo. O Sistema de controle totalitário, caos pela ordem, o mundo vai clamar por um libertador. Então tem muita coisa para acontecer. E eu tenho dito isso por um tempo passado. Como eu gostaria de pregar e dizer, vai tudo melhorar e voltar às mil maravilhas. Mas, por exemplo, as leis que o Lula implantou no Brasil sobre imóvel, sobre o novo sistema tributário do Brasil, é uma escravidão total. Então, assim, as coisas, elas vão se diluindo, vão perdendo valor, vão passando, é mais Estado e menos povo. E eu acredito que se entrar um presidente de direita, muita coisa que foi estabelecida, foi votada, não vai se voltar atrás. Não tem como. Você está entendendo? Desestabelecer tudo que já foi estabelecido. Já foi feito. São leis, são regras que beneficiam a máquina pública, que nenhum governante governa para o povo. Eu sempre digo isso, nenhum senador, deputado pode fazer nada pelo povo. A prova é isso. Os senadores e deputados votaram contra o IOF, porque prejudicou todos. Aí, um juiz, numa canetada, porque eles não podem fazer nada pelo povo, eles têm que fazer pelo sistema. Em suma, tudo que está acontecendo é o apocalipse. É o espírito do anticristo preparando o mundo. O apocalipse já é uma realidade diante dos nossos olhos. E o que dói, Fábio, temos 5 minutos ainda. O Léo tá todo desesperado. Ele que deu até 8h15. Vamos lá. O que dói no meio de tudo isso, é muito importante a gente falar isso. A idiotização do Brasil, porque se você perguntar, sair na rua agora e perguntar para as pessoas sobre tudo que a gente está falando aqui, 90%, eu vou dizer sem medo de errar, tá? 90% não sabe nada. Eles vão saber de Virgínia, vão falar da morte da Preta Gil, vão falar da Anitta, vão falar de casamento de... Entendeu? Vão falar de tudo. Mas eles não sabem o que está acontecendo. Então até esses conteúdos bestas na internet são propositais. Sim, pode ver. O que o YouTube entrega? O YouTube entrega entretenimento. Por que vídeo de criança o cara ganha 1 milhão de seguidores em meses? Verdade. Quem conta piada? Por quê? Porque não é para informar, é para entreter. O Mr. Bean, por exemplo. O Mr. Bean não, é Beat é o maior youtuber do mundo. É só os vídeos dele? Sim. É umas coisas muito bobas, velho. Mas o cara gasta milhares de reais ali para fazer aquele conteúdo. Milhões de dólar, né? Para milhões. Então, assim, o entretenimento é para quê? Para distrair. Aí o algoritmo fecha você dentro do teu mundo e você não enxerga nada. Uma bolha, então, né? Quem fala de política, vamos colocar aí hoje, pela questão da direita, vamos supor hoje que 30% da população... Agora, para muita... Por exemplo, mulher gosta de falar de política? Jovem gosta de falar de política? Eles não estão nem aí pro que está acontecendo. Então, a hora que... Entendeu? Eles vão tendo arroz, o feijão ali para comer e tá tendo luz e internet, acabou. E, infelizmente, até muitos cristãos não gostam de falar de política. Sim. E não sabem que a política, juntamente com a geopolítica, está correlacionada à vida de Jesus. Sim, né? O anticristo, a questão econômica, a questão religiosa. Tudo que está acontecendo na política, na religião e na economia é uma preparação para um totalitarismo. É uma unificação. Perfeito, pastor. Pastor, eu só preciso falar com o senhor de um assunto aqui que eu prometi para um amigo meu. Ele está esperando isso aqui para fazer um vídeo lá no canal dele sobre... ele está esperando o posicionamento do pastor. Meu amigo Alexandre, do Cristão Também Pensa, esperando a sua opinião para fazer um vídeo sobre a questão do batismo na Lagoinha, que está havendo aí muita polêmica, porque disse que a igreja cobrou R$80 por batismo, já são mais de 2.000 pessoas. Mas o André Fernandes, ele veio e disse que não cobrou os R$80, e sim dado uma camiseta para o povo compra a camiseta para fazer algo bonito e com excelência para o batismo. Mas muita gente na internet está dizendo, rapaz, que foi cobrado, né? Eu vou falar algo aqui que é polêmico, mas se faz necessário. Eu vi o André Fernandes falando do show da virada e a ala VIP. Vamos pegar lá por dezembro. Cada cadeira custou, parece que R$400. Foi milhões para fazer aquele evento. E ele falou, quem pagou o evento foi a ala VIP. E não é justo? Sim. Então, um grupo de pessoas que tem condições pagaram. Mas aí ele falou, ninguém vê que cada cadeira ali custou R$400. Né?
E ele falou, e aí a gente recebe pedrada porque ninguém sabia o custo que é. E ele falou, quem dera 10 pastores tivessem condições de lotar os campos de futebol e levar o evangelho. E a gente faz o quê? Bate. Critica. E agora? Eu acredito que se houve, né, a questão da camiseta, do que foi cobrado, e se as pessoas pagaram, né? E eu acredito que muita gente apadrinhou também, porque a igreja dele está no Alphaville, gente. Né? Não é ali... Gente, é uma estrutura também. Uma estrutura. Não é um batismo ali de 10 pessoas no fundo de uma casa. A gente está falando de uma estrutura bonita. É uma festa que eles fazem do batismo, né? Sim, e aí hoje as pessoas querem tudo para criticar, né? Mas eu, nesses dias, eu tenho aderido o seguinte: se o evangelho está sendo pregado e está gerando salvação, que seja uma alma... Batizou 2.000 pessoas, mas que uma alma permaneça firme, valeu a pena todo o investimento. Glória a Deus. Mas até onde, pastor, em nome da excelência, vale custos e tal, celebração, festa? Será que a gente não corre o risco de perder a simplicidade do evangelho? A gente precisa ter um senso de crítico para tudo, né? Só que, Fábio, não defendendo lá o evangelho é simples e é a forma que Deus está dando, é uma visão que Deus está dando pro cara, né? E então, se está dando certo, ele vai receber pedrada mesmo, né? Mas não acredito que isso tiraria a essência do evangelho e não acredito que quem não teve condições não foi batizado. Eu não acredito. Também não. Então, a gente precisa ter um bom senso nisso daí, né? A gente vê que hoje, por exemplo, os pastores estão cortando o custo de igreja. Você lembra que tinha quantos cultos a gente tinha por semana nas igrejas? Nossa. Segunda, quarta, sexta. Hoje a maioria das igrejas tem 2. Verdade. A igreja tem que ficar aberta, mas ninguém sabe o custo que é ligar Muito ar-condicionado, ligar a luz, a banheira, água, né? E manter aquela estrutura lá de Alphaville não é fácil não, irmão. Sim, é É grande. uma cidade, cara. Então, assim, a gente tem que pensar e ponderar tudo. É um local que precisa do evangelho, tem muito rico se suicidando, tirando a vida, desesperado. Então, assim, os caras muitas vezes não é porque que tá em crise, é porque tem muito e não sabe o que faz, e é só o evangelho para transformar essas pessoas. E outra coisa, pastor, é importante salientar que a igreja Lagoinha em Alphaville tem alcançado pessoas que talvez igrejas tradicionais jamais alcançariam. Então vamos ver a obra que Cristo está fazendo através da igreja, né? Então, assim, eu tenho sido muito criticado por falas como essa, mas eu não levo para o lado da crítica, mas levo vendo a estrutura e como é, a gente sabe que tem custo. O senhor gosta do pastor André Fernandes? Não, eu achei interessante, porque eu também falei, mas quando eu descobri que era R$400 por cadeira, imagine, um estádio lotado. E muita gente quem criticou esse pagou evento, né? foi Área VIP. a área VIP. Então, foi uma estratégia para arrecadar dinheiro, eu acho que foi mais de 4 milhões, né? Para que houvesse um evento. Foi bonito, a Globo passou 8 segundos, mas passou. Que teve uma virada, o SBT transmitiu. Quantas vidas foram alcançadas ali, né? Então, mas aí teve um monte de gente... Mas tem um monte de gente que não passa o ano novo na igreja mesmo. Tem igreja que nem abre no ano novo, mas passou o ano novo em casa. E é interessante ressaltar que não foi cobrado para a pessoa se batizar, né? Sim, foi para comprar camiseta. Comprar camiseta por causa Pra participar do batismo. Participar do evento é igual comprar camiseta para participar de um congresso. Isso é normal Mas nas igrejas. o que deixou mais pesado, Fábio, acho que rolou um print de que quem não estiver com a camiseta não vai se batizar. Você viu isso? Teve. Não, eu não vi isso não. Eu acho que foi fake. Você acha que foi fake? Foi fake. A igreja Porque jamais as ia pessoas fazer isso. usaram essa expressão. Não, tem gente endemoniada, meu irmão, que faz isso aí. Eu que foi acredito fake. que pode ser mentira. Mas... Eu acho que não houve essa imposição. Não. E a gente precisa ponderar muito nesses dias. A gente sabe que o evangelho está crítico, que é tempo de muita apostasia, mas tem muito crente bom ainda. A igreja continua fazendo seu papel. Tem igreja boa, tem homens de Deus, né? Tem muito homem de Deus e mulher de Deus. E para você ser mais edificado, dia 23 de agosto. Dia 23 de agosto, a imersão no Apocalipse de forma presencial em Fazenda Rio Grande, região aqui de Curitiba, no estado do Paraná. Pastor Carlos Cardoso vai estar entregando muito lá, né, Pastor Carlos? Com certeza. Assuntos que não pode falar aqui, vai poder falar na imersão.
Vai dar um bug na cabeça, mas todo mundo vai sair edificado. E tem o pastor César Cavalcante também, que é pós-tribulacionista. Até o pastor César vai ficar bugado na imersão. Vai bugar o Ouviu o homem. pastor Carlos Cardoso? Ih, irmão, o pastor César vai ficar bugado. Só que são dois calmos, Ou né? ele vai chamar pro debate. Mas são dois calmos na mesa, vai ser interessante, São. né? Então, se você é de Curitiba, região do estado do Paraná ou é de outro estado e tem condição de estar conosco no Eu Acredito, Imersão no Apocalipse, não perca essa oportunidade a partir das 17 horas, 23 de agosto. Programe-se aí. Eu vou disponibilizar agora o link aqui ó, no chat. Você vai clicar no link que vai ser direcionado ao nosso grupo no WhatsApp e na sequência eu já vou estar mandando o link da imersão para você se inscrever e participar conosco. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro pastor Elias, pastor Moacir, pastor Hugo, pastor Alex, todos os pastores de Campo Grande. Eu acabei de chegar de lá, acabei de descer no aeroporto, pregamos esse fim de semana, foi uma benção estar com vocês aí em Campo Grande. Eles já estão ligados aqui no podcast, viu? Um abraço a todos os pastores lá de Campo Grande, ao pastor Lucas também lá para onde nós vamos mandar. Benjamin Constante. Ele mandou aqui mensagem dizendo que está aguardando a gente lá para o seminário de cura, alguma coisa assim, né? Será uma grande bênção. Nós vamos passar o vídeo da imersão. Clique no link que eu disponibilizei agora para ir lá para o nosso grupo no WhatsApp, que eu vou mandar as informações sobre a imersão no Apocalipse. Antes de vir aqui o vídeo, às vezes nós nos preocupamos muito em responder, justificar as pessoas que nos atacam de alguma forma, de trazer respostas, e por muitas vezes nós nos esquecemos de agradecer as pessoas que estão ao nosso lado, nos apoiando, nos incentivando e orando por nós, intercedendo por nós, acreditando no nosso projeto, acreditando no nosso trabalho. Então, para eu não ser um ingrato aqui, hoje eu quero tecer a minha palavra de gratidão a você que faz parte do Eu Acredito Podcast, e mediante ao vídeo que eu coloquei aqui sobre o meu posicionamento a respeito do rompimento da Bosscred conosco, demonstrou todo o seu carinho. Eu achei que dos 318 mil inscritos aqui do canal, 315 mil era contra mim e 3 mil estava ali a favor, em dúvida, mas através dos comentários de muita aqui eu percebi que tem muita gente conosco que gosta do nosso trabalho, admira o nosso trabalho e está orando por nós, quer ver o nosso sucesso. Portanto, meu muito obrigado pelo seu carinho, por sua consideração. Me emocionei demais com cada comentário, com cada mensagem, com cada palavra de oração. Muito obrigado. E agradecendo aqui também alguns parceiros, o André Carpano, que sempre estava ali nos auxiliando, fez vídeo nos defendendo, nos dando apoio. O Evandro também fez vídeo nos defendendo, nos apoiando. Pastor Carlos Cardoso, que sempre está comigo, me orientando, me aconselhando. E tantos outros pastores. O Danilo, que me suporta, que faz todos os cortes e que me aguenta ali. Eu falo, vou fazer isso e tal. E ele está sempre comigo ali, abraçando todos os meus projetos, todas as minhas ideias, tudo aquilo que Deus tem depositado em nós. Então, muito obrigado. E o nosso trabalho segue avante, não são ataques, não são suposições, não são aquilo que fala a nosso respeito, que nos define, e sim o Senhor que nos chamou, que nos vocacionou, que nos deu o projeto, que nos deu o trabalho, e nós vamos prosseguir. Saindo do estúdio de forma virtual e indo para a igreja de forma presencial, e você poderá estar conosco de forma presencial na imersão no Apocalipse. Olha o vídeo que vai ser solto aqui agora. 319 para 319, ó, são mais de 319 mil pessoas aqui, e o Eu Acredito Podcast acontece por você, para você e para a glória de Deus. Veja o vídeo da nossa imersão no Apocalipse, clique no link que está agora no chat, que vai lá para o nosso grupo no WhatsApp. Você vai poder fazer parte do grupo do Eu Acredito. Mas entra e não sai não. Tem gente que entra no grupo de curiosidade e não vê muita coisa e acaba saindo. Entra e fica lá para você sempre ser informado dos nossos trabalhos, dos episódios e também da imersão no Apocalipse, que sempre estaremos atualizando por lá, tá bom? Beijão para minha esposa, beijão para você que está aí do outro lado nos acompanhando. Fica aí com o vídeo e vai lá para o nosso grupo. Até mais, Deus te abençoe. Deus abençoe. Vem aí, segunda edição do Eu Acredito, imersão no Apocalipse, dia 23 de agosto, às 17 horas, na Admissão, em Fazenda Rio Grande, a igreja da cidade. Reserve sua vaga, Rua Goiabeira, número 378, Pastor Anfitrião
Pastor Ereson Lourenço, evento 100% presencial. Diante dos eventos intensos que estamos vivendo no mundo, entender os tempos que estamos atravessando nunca foi tão urgente. E a chave para essa compreensão está no livro da Revelação, o Apocalipse. Nessa edição, teremos a presença de dois grandes nomes: Pastor Carlos Cardoso, pré-tribulacionista, Pastor César Cavalcante, pós-tribulacionista. Convidados pelo Pastor Fábio Santos, eles se reunirão à mesa do podcast Eu Acredito para debater os sinais do fim, os acontecimentos mundiais, as profecias bíblicas e o cenário geopolítico atual. Será um tempo de profunda edificação, revelação e despertamento espiritual. Você não pode ficar de fora. Reserve já sua vaga. Rua Goiabeira, número 378, AD Missão, Fazenda Rio Grande, a Igreja da Cidade.